Livro de João, capítulo 10, verso 10. E o tema do que nós vamos falar aqui hoje é roubar, matar e destruir. 3 pontinhos. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Os falsos profetas. Quem mais? Não vou prolongar muito não. Mas nós vamos entrar no texto aqui e diz o seguinte, João 10:10. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Algumas versões diz vida abundante. Então o texto vai estar nos falando o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Quem aqui tem a versão que diz vida abundante? Ok, algumas pessoas têm. Sabe, irmãos, sem ainda me debruçar aqui no termo ladrão, eu, durante muito tempo da minha vida, eu achava que vida abundante, ela tinha a ver com saúde, ela tinha a ver com estabilidade e ela tinha a ver com relacionamentos resolvidos. Durante muito tempo da minha vida eu achava que era isso. E eu confesso que quando eu via a expressão vida abundante, e eu via algumas situações na minha vida, na vida de algumas pessoas, eu pensava, por que tudo isso acontece se eu tenho vida abundante? Porque muitas vezes eu me sinto vazio se eu tenho vida abundante. E eu demorei para perceber que eu havia entendido esse texto errado. Demorei muito para perceber isso, muito. Eu vim de uma cultura cristã, religiosa, de onde eu me converti, em que quando você se converte, os seus problemas acabam. Eu vim dessa cultura. Só que meus problemas não acabaram, eles até aumentaram. Eu falei, que raio é esse negócio? E aí, esse texto, que falava da vida abundante, né, na versão que eu li, fala uma vida plena, que satisfaz, eu vi que não encaixava. Porque muitos momentos na sua vida, você está servindo a Deus, você está buscando a Deus, você está lendo a Bíblia, e você sente o seu coração inquieto. Você sente como se tivesse faltando alguma coisa em você. Quem já teve essa sensação, levante a mão comigo. Não é só eu. Sabe, meus irmãos, mas algo que nós temos muito dentro da gente, é que essa cultura que nós vivemos, ela promete muita coisa, e a cultura que nós vivemos, ela cobra de nós muitas coisas. E aí vem as vozes que acabam nos prometendo algumas coisas, porque todos nós estamos cercados por vozes que prometem vida. Todos nós estamos cercados por essas vozes, que nos prometem alguma coisa em algum momento. Por exemplo, as redes sociais, ela diz que você precisa ser notado, porque a sua postagem tem que alcançar, na realidade você precisa mostrar a sua vida na rede social. Estou aqui agora comendo um chocolate, coloquei, eu estou agora aqui no banheiro da igreja, pode tirar foto no banheiro da igreja, tá, irmãos? Não tem problema não, e cita a igreja, tá? Estou aqui no banheiro da minha igreja, porque o banheiro é até decente agora para você tirar foto. Mas nós sentimos que nós precisamos, as redes sociais ditam para nós que nós precisamos ser notados.
A voz do consumo, e nós estamos chegando agora na época de maior consumo do ano, que é a época de final de ano, daqui a pouco o 13º canta na conta e você fala, tenho que gastar tudo em curto espaço de tempo. Alguns nem tem mais o que gastar, porque já gastou o 13º do ano que vem, e até na próxima vida, se existir, você gastou também. E aí é aquela voz, você vai no shopping, e você vê aquelas vitrines, quem já foi no shopping e já viu as vitrines lindas? Levanta a mão. Resistiram? Mas... o Edson é o problema. A Noad é que controla ele. É verdade ou não é? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Olha lá, viu? Foi o Espírito Santo que falou agora. E aí você fala, eu só vou ser feliz se eu comprar essa bolsa. A minha vida só vai ser completa se eu pegar esse tênis. Porque as vozes começam a ditar para a gente que nós precisamos ter mais. E aí você vai ver a televisão, vai ver lá o seu programa favorito e você... Agora tem na Netflix, está assistindo, nem sei se Netflix é assim, tem um streaming que é assim. Você está assistindo, tem comercial no meio dele. Nós somos bombardeados que nós precisamos ter mais, comprar mais para sermos felizes. Existe a voz também do desempenho. E essa está muito ligada, muitas vezes, à nossa vida profissional. Às vezes, até mesmo dentro da família. Que você precisa fazer mais. Você precisa produzir mais. É meta atrás de meta. E você tem que correr atrás das metas. E às vezes isso se transfere até mesmo para a vida com Deus. Onde você precisa, eu preciso fazer mais para eu ser aceito por Deus. Existem vozes que têm ditado a maneira que nós temos que viver. E muitas das vezes, quando olhamos essas vozes, elas parecem inofensivas. É ou não é? É inofensivo. Mas pouco a pouco, essas vozes vão nos matando, vão nos roubando e acaba minando a nossa alegria. Jesus, em João 10, ele diz que existem ladrões, ladrões da alma, existem ladrões. Ele afirma, e esses ladrões, eles entram nas nossas vidas por atalhos, que nós abrimos para eles. E nós deixamos esses ladrões entrar. E sem perceber, talvez existam ladrões na sua vida hoje. Sem perceber. Mas quando Jesus fala o texto de João, capítulo 10, verso 10, ele está nos mostrando 2 tipos de liderança espiritual. 2 tipos. Por muito tempo, logo que eu me converti, eu achava que era Satanás. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. A primeira liderança que o texto cita são os falsos pastores, os falsos profetas. Se você pegar o Evangelho de João e ler ele, do capítulo 1 até o seu último capítulo, você não vai enxergar, não vai ler a expressão fariseu. Você não vai ler a palavra que remeta aos líderes religiosos da época. Você vê João falando de judeus, e ali João direcionando aos religiosos da época. Mas Jesus está falando sobre que ele fala de pastor ali. E esses falsos pastores, ele se referia aos religiosos da época. E Jesus faz uma segunda citação do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor que entrega a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor que se doa, que se dá pelas ovelhas. Por isso, quando você lê um pouquinho antes, no verso 7 e no verso 11, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E depois no verso 11 ele fala, eu sou o bom pastor.
O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. E Jesus deixa muito claro, porque ele se referia, quando ele disse isso em João 10:10, na realidade todo o contexto de João ali, a partir do verso 1, ele se refere aos religiosos da época. Jesus não está falando do diabo, embora o diabo muitas vezes influencie, mas Jesus especificamente se referia aos religiosos da época, aos ladrões, aqueles que estavam roubando as pessoas, os falsos profetas. Eu não vou seguir pelo caminho aqui com vocês hoje falando dos falsos profetas dos dias de hoje, embora está forrado. Tem um monte. Pregando heresias. Pregando, Gabriel, relativismo. E isso, eu conversava com a Fabiana nessa semana, foi até pauta de conversa nossa. E essas vozes desses falsos pastores que têm relativizado o pecado, têm entrado no ouvido da nova geração de hoje, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E nós vemos uma geração influenciada por falsos pastores que está relativizando o pecado. E aí até um comentário que a Fabiana fez comigo, e é verdade. A igreja na Europa virou um monumento, acabou. As grandes igrejas viraram pubs na Inglaterra. Por quê? Por causa do relativismo. Abrindo um parênteses aqui. Pai, mãe, quem é que tem filhos? Se nós não trouxermos a nossa família para o centro da palavra, para o crivo da palavra, nós vamos perder a próxima geração. Por isso o tema do ano que vem da Comunidade da Graça no Brasil todo será gerações. Nós vamos nos focar na próxima geração. Se existe algo para nós aqui da Comunidade da Graça Itaquera que é valor, são as crianças, a próxima geração. Nós vamos nos focar ainda mais nisso a partir do ano que vem. Vamos fazer reuniões mais periódicas com as nossas lideranças de geracionais. Porque nós precisamos investir mais neles. Precisamos voltar mais os olhos para as nossas crianças e principalmente para os nossos adolescentes que têm relativizado o pecado. Isso é trabalho da igreja? Sim. Mas é mais ainda trabalho dos pais. Porque os pais não podem jogar para a igreja a responsabilidade que é deles, da palavra. Então nós precisamos voltar os olhos. Nós precisamos. E uma frase que eu ouvi essa semana numa reunião que eu participei e que eu falei até para a Fabiana é: o meu futuro pastor da minha velhice está naquela sala. Estão lá. É uma daquelas crianças. O futuro pastor dessa igreja está lá. E se nós não voltarmos os nossos olhos para a próxima geração, nós corremos um sério risco de perdê-la. E o Brasil se tornar uma Europa que virou um monumento aos avivamentos que aconteceram na história da igreja. E esse ladrão, hoje é muito comum, nós vemos o quê? Ladrões que espalham ideologias. Ideologias das mais diversas. Nós vemos igrejas hoje divididas por causa de política. Nós vemos hoje igrejas divididas por causa de pensamentos. Nós vemos hoje na ideologia, pode ser também em nossas vidas, ideologias. Líderes manipuladores. Nós temos muito hoje líderes que manipulam o rebanho, manipulam as pessoas. Esses são os falsos ladrões. Outra coisa, hábitos aparentemente inofensivos. Aparentemente não faz mal eu fazer isso. Pessoas flertando com a pornografia. Porque, não faz mal. Onde está na Bíblia? Nem conhece a Bíblia, na realidade. Pessoas flertando com os vícios.
com alcoolismo, sendo que não tem estrutura nem para sentir o cheiro do álcool 70%. Não pode nem sentir cheiro de veja, mas está flertando com a bebida alcoólica. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar e mostrar que nós verdadeiramente seguimos o verdadeiro pastor e que somos libertos de toda a influência do pecado em nossas vidas. Isso vem para roubar, matar e destruir. Jesus se mostra como a porta, o caminho, a porta, o caminho seguro em onde nós entramos e saímos. Ele se apresenta como pastor, aquele que chama, aquele que conhece e aquele que conduz. E ele se mostra como a vida, a fonte que sacia qualquer pessoa de dentro para fora. Sabe, meus irmãos, o termo vida abundante vem do termo grego perissós, que significa transbordante além do necessário. Vida abundante vem do termo perissós, do grego, que significa vida abundante, significa transbordante, e fala além do necessário. Então, o que Jesus está falando? Na segunda parte de João 10:10. Ele não está nos prometendo uma vida sem problemas, mas Ele está nos prometendo uma vida cheia de presença, uma vida cheia de paz e uma vida cheia de propósito. Então a vida, meus irmãos, não é sobre ter mais, é sobre ser cheio. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus, termos mais da presença dEle nas nossas vidas. Eu me recordava da mulher samaritana lá no Evangelho de João, um pouco mais antes, no capítulo 4. Aquela mulher buscava sentido em relacionamentos. Mas o que acontece com aquela mulher? Ela encontra sentido verdadeiro para a sua vida quando ela tem um encontro com Jesus na beira do poço. E o que Jesus fala no verso 14 de João 4? Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá. Nós precisamos beber dessa água. Meus irmãos, existem vozes que precisam ser silenciadas na sua vida hoje. Existem vozes que precisam ser silenciadas. E essas vozes têm sido o ladrão na sua vida, que tem te roubado, que tem te matado e que tem te destruído. E o que pode ser essas vozes? Muitas vezes o medo. O medo paralisa. Você tem medo de dar novos passos na sua vida. Você tem medo de investir em novos projetos. Você tem medo e o medo te paralisa, de tal maneira que você não consegue avançar. Sabe uma outra voz também que se levanta muitas vezes? O perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é bom até certo ponto, porque depois de certo ponto ele se torna péssimo, perfeito. Porque nós, em determinados momentos, a gente não existe só perfeccionismo de nós, mas sim de quem está ao nosso redor também. E aí a gente esgana, estrangula as pessoas por um perfeccionismo que não precisa. Outra voz que precisa ser calada é a comparação. A comparação é uma arma maligna. Você, presta atenção, você é único para Deus. Vire para quem está do seu lado e fala assim, você é único para Deus. Pare, meu irmão, de se comparar. Pare de se comparar. Porque você é o quê? Você é único para Deus. Nessa manhã, Jesus está te chamando para você voltar à porta certa. Está te chamando a você voltar ao caminho certo. Para você reconhecer que a vida abundante é fruto da voz que você escolhe ouvir. Que voz você tem escolhido ouvir? A voz do ladrão?
ou a voz do bom pastor? Eu quero, dentro desse texto de João 10, ilustrar algumas coisas com você aqui. Em primeiro lugar, você precisa hoje identificar na sua vida as vozes que te roubam. Você precisa identificar as vozes que te roubam. E aí o texto de João 10, de 1 ao 5, vai nos dizer o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Verso 2, mas quem entra pela porta é quem? Continuando, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Conhecem. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Vou deixar aqui para vocês somente os versos em destaque 1 e o 5. Nós precisamos identificar as vozes que nos roubam. Jesus começa essa parábola, começa essa história, falando o quê? Sobre aqueles que entram no local aonde as ovelhas estão, mas entra por caminhos indevidos. Entra por caminhos indevidos. E aí ele deixa bem claro que estes que entram por caminhos indevidos são os falsos pastores, são os falsos sistemas, são as falsas promessas, que se infiltram para se passar por Cristo e tentam enganar as ovelhas dele. E essas vozes estranhas vêm com doutrinas, vêm com ideologias, vêm mostrar desejos, vêm trazer influência, aonde as ovelhas que não conhecem a voz do pastor se acabam levando por isso. E essas vozes, quando ouvidas, elas têm o poder de roubar a nossa identidade em Cristo Jesus. Elas têm o poder de matar a nossa esperança. Elas têm o poder de destruir a nossa sensibilidade espiritual. Agora, a pergunta que eu quero deixar o seu coração aqui dentro deste primeiro ponto é: as vozes que você tem ouvido, elas têm te aproximado de Cristo ou têm te afastado dele? O primeiro passo é nós identificarmos essas vozes. Porque ovelhas sadias, elas discernem o timbre da voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor. Tem uma referência, 1 João 4:1, em que o próprio João fala algo. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, verso 1. Vai nos dizer o seguinte. Achou aí? Lá no finalzinho. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Isso João escreveu há quase 2000 anos atrás. E hoje, nós estamos no ano de 2025, beirando já 2026, e essa passagem nunca foi tão verdade. Queria dizer algo a você. Tenha discernimento das vozes que você tem ouvido, em nome de Jesus. Segundo ponto, reaprenda. Repita comigo, reaprenda. Meu irmão, você precisa reaprender a ouvir a voz do pastor.
Ah, mas eu tô na igreja, eu fui, nós vem. Ah, eu tô aqui há muito tempo. Você precisa reaprender a ouvir a voz do pastor, porque tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente sendo enganada. E aí, João 10, 3, 4 e o 14 diz o seguinte: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas. E elas o seguem, porque eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus está nos afirmando que Ele conhece suas ovelhas, e as suas ovelhas o reconhecem e seguem a sua voz. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos ter em mente? Que ouvir o pastor, o grande pastor, Jesus, não é um ato ocasional. Eu vim no culto hoje e eu ouvi o pastor, não o pastor, o pastor. Eu ouvi Jesus falar comigo. Não é um ato isolado de uma vez por semana, contando com a célula, 2 vezes por semana. Mas ouvir o pastor é um estilo de vida de intimidade. Agora a minha pergunta: como está a sua intimidade com o pastor? Sabe como a voz de Jesus se torna familiar para nós? Em primeiro lugar, quando nós temos uma vida moldada pela palavra. O Evangelho, presta atenção. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não vem para amaciar o seu ego, o seu interior. Mas ele vem para trazer confusão dentro de você. Ele vem para botar bagunça em você, para você começar a olhar para a sua vida. Ele vem para tirar você do seu eixo e você entender que você precisa mudar de acordo com a palavra de Deus. Ele não vem para falar assim: você está pecando, mas você é o centro do coração de Jesus. Não. Ele vem para falar o seguinte: raça de víboras. Ele vem para mostrar para você que você precisa mudar. E meus irmãos, como que eu sei que eu preciso mudar? É porque o pastor falou no domingo? Não, é porque o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra isso. Mas não só nos mostra que precisamos, mas nos mostra como nós podemos fazer para que essa mudança seja efetiva e seja real nas nossas vidas. Mas eu li o livro do... Não, irmão, pode ler o livro que você quiser, eu leio um monte de livro. Mas o principal é a palavra de Deus. Você precisa ter familiaridade com a palavra de Deus. Mas eu não consigo decorar, não precisa decorar versículo não, viu? Porque, só quem tem versículo decorado, não. Porque o diabo tem a Bíblia inteira decorada. Você precisa ter a palavra sendo efetiva na sua vida. Trazer ela para o seu dia a dia. E aí, meu irmão, outra coisa importante, que é um estilo de vida e de intimidade, é a oração. Quanto tempo do seu dia você está dedicando em orar? Parece que é chover no molhado falar com um monte de crente sobre oração e leitura da Bíblia, né? Mas você precisa investir a sua vida em oração. 98% dos aconselhamentos que eu faço, quando eu faço a pergunta: como está a sua vida de oração? A pessoa abaixa a cabeça.
Por quê? Porque não existe. Não é para me gabar, e nem para ela se gabar. Mas se eu não tivesse vida de oração e ela não tivesse vida de oração, nós estaríamos em sérios problemas. Porque pega uma pessoa com gênio forte, temperamento forte. E pega uma pessoa com temperamento forte, que não parece, né, irmãos? Ela ri para todo mundo, menos para mim, estou brincando. Ela ri para mim também. Mas quando ela não está rindo, eu estou aqui, ó. Afasta-te de mim, Satanás. Quando bate a TPM, irmãos, só o sangue do cordeiro. É arruda, sal grosso, cru. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Tempo com Deus restaura a nossa audição espiritual. Tempo com Deus restaura a nossa sensibilidade. Tempo com Deus faz com que nós não confundamos a voz do pastor. Tempo com Deus faz com que esse liberalismo mascarado que entra pelas igrejas não entre no meu coração. E eu tenha ali, na minha ponta da língua, a palavra que vai confrontar tudo isso. A prática diária da palavra e da oração cria em nós um coração sensível, capaz de nos fazer discernir quando é Deus falando e quando é o diabo tentando imitar a Deus. Esse é assunto para outro dia. Mas quando Jesus venceu o diabo, aonde ele estava? Na igreja? No deserto. E quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Quanto tempo ele estava em jejum? O diabo tentou Jesus no quê? Nas fragilidades dele, daquele momento. E como Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Quer resultados diferentes na sua vida? A palavra de Deus está disponível. O livro mais vendido do mundo e o aplicativo mais baixado do mundo está disponível a você, a Bíblia Sagrada. Terceiro, caminhe com o rebanho. João 10:16, Jesus fala o seguinte: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá o quê? E um só pastor. Você que está anotando, anote isso aí. Vida plena em Cristo não é vivida em isolamento. A vida plena em Cristo não é vivida em isolamento. Sabe por quê? Porque o bom pastor, ele reúne as suas ovelhas num só corpo, uma só fé e um só espírito. Eles andam juntos, elas andam juntas. E Jesus deixa muito claro no verso que nós lemos, que a missão dele é formar o quê? Um rebanho unido. Um rebanho coeso que crê nele. Não rebanhos de fé solitárias. Não rebanhos que falam por si só, mas é um só rebanho, um só corpo, uma só fé, uma só igreja. O objetivo é que todos andem em um só espírito. A ovelha sozinha, ela é vulnerável. Porque distante do rebanho, ela se torna um alvo fácil para o ladrão. Se torna um alvo fácil para o ladrão. Então anotem aí. A vida abundante, ela é comunitária. A vida abundante, ela é comunitária. Porque juntos nós crescemos, juntos nós somos corrigidos e protegidos, e juntos estamos em comunhão. E Jesus fala do redil, curral, rebanho, e onde, não sei como fala na sua Bíblia.
Sabe o que sabe o que quer dizer com isso? Esse é o lugar aonde ele guarda as suas ovelhas e as alimenta. Curral, redil, eu não sei como é que está na sua Bíblia. Mas esse é o lugar que ele guarda as suas ovelhas e as alimenta e cuida delas. Então nós precisamos, meus irmãos, ter muito claro para nós. Nós precisamos andar juntos. Como diz um amigo meu, pastor Fernando Diniz, quem crê, anda junto. Quem crê, anda junto. Vira para quem está do seu lado e fala assim para ele, você crê, irmão? Então fala, vamos andar junto. E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo da igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. O que a igreja primitiva fazia? Eles juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles juntos perseveravam na comunhão. Eles juntos perseveravam no partir do pão. Eles juntos perseveravam nas orações. E qual foi o resultado? Uma vida abundante coletiva. Alegria daqueles irmãos. Generosidade entre eles. E crescimento. Resultado? Nós hoje. Vida abundante em comunhão. Para nós encerrarmos aqui e nós orarmos. Aqui, ó. Eu tenho de brinde aqui um versículo para você, ó. Olha que o escritor aos Hebreus diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Verso 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha só, escrito lá atrás, já era uma prática, imagina hoje. Encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de nos reunir. Meu irmão, o estar junto aqui tem que ser valor para você. O estar reunido aqui tem que ser valor para você. Aqui é um ambiente onde pessoas imperfeitas se reúnem para adorar o único Deus que é perfeito. Não tem nenhum, não se salva nenhum aqui com perfeição. E se você for, não, eu sou perfeito, então, Senhor Jesus, recolhe. Porque está fazendo hora extra aqui. Está atrapalhando a gente. Não tem. Todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós. Mas dentro desse mosaico chamado igreja, nós somos chamados a vivermos juntos, porque o cabeça é perfeito. E o cabeça nos alimenta. E o cabeça nos conduz. E o cabeça... Eu me assustei também, viu, irmãos? Não foi só vocês, não, viu? Falei, será que o Silas é perfeito? E eu orei e Jesus levou ele? Eu falei, não. Aí eu olhei para lá e estava aqui ainda. Foi o irmão do som, que também não é perfeito. Está bem, né? Sabe, meus irmãos, como comunidade, que nós sejamos um povo que não se deixa roubar. Como comunidade, que nós sejamos um povo que dia após dia encoraja um ao outro. Como comunidade, que nós sejamos um povo que dia após dia ouve a voz do bom pastor. Que dia após dia sejamos um povo que transborda a voz do pastor, para quem está lá fora ouvir a voz do grande pastor. Que nós sejamos esse povo, irmãos. Não o povo trancado, mas o povo que se reúne e transborda. E transborda. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena
que se satisfaz. Em primeiro lugar, o ladrão promete liberdade, entrega cativeiro. O ladrão, ele promete liberdade. E quando você vai ver, você é escravo. Você está algemado, acorrentado, e não consegue sair. Segundo, a vida plena não é o que o mundo promete, é o que o Cristo oferece. Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós estamos reunidos aqui. Você pode até, eu vim hoje porque meu irmão veio, o Marcelo está lá, quero estar perto dele, o Edson, bacana, quero lá, trocar ideia. Mas você está aqui, porque a fonte de vida está aqui, Jesus. E hoje Ele quer te libertar dessas falsas vozes que têm te aprisionado. Quais são as falsas vozes que você tem ouvido? Você é prisioneiro do que e de quem? Do que e de quem? Fique de pé no seu lugar comigo em nome de Jesus.